Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão aqui na disciplina de contabilidade gerencial. Hoje, então, a gente vai ver os principais tópicos aí que foram conversados ao longo da unidade 2. Nós tivemos lá, desde o começo, a escrituração, as operações contábeis, enfim, o balanço, a DRE e todas as atividades. Então, só para recordar aí, a gente viu o processo de escrituração pelo livro diário, livro razão, balancete, que eu não cobrei nem demonstrei para vocês em específico, a RE, que é a apuração do resultado, para evidenciar a demonstração do resultado e o balanço patrimonial, que representam nada mais, nada menos do que a própria situação patrimonial e também a situação econômica de uma entidade. Este é o trabalho cotidiano da contabilidade, né? Escrituração das compras, das vendas, das atividades, enfim, de tudo aquilo que é executado pela entidade. Nós vimos também ainda naquela aula um pouquinho mais sobre a ideia dos impostos e contribuições, os mais corriqueiros, né? Não citei todos eles para vocês, mas foi para associar um pouco mais com o contexto que a gente vive no dia a dia. Então, a relação aí desses 8 principais, porque naquela aula a gente fez a correlação, né, do que veio a ser o Simples Nacional, unificando todos esses impostos em um único pagamento. Então, nós vimos justamente essa ideia. Então, se uma empresa está pelo presumido, pelo real ou até mesmo pelo arbitrado, ela vai fazer um processo de apuração individual, enquanto que no Simples, essa apuração de todos os impostos é única e conjunta. É claro que eu não vou cobrar toda a regra do Simples, toda a lei, enfim, né? Mas é para que vocês tivessem aí uma dimensão e uma noção. Em seguida, nós fizemos uma aula sobre ICMS e folha de pagamento. E aí, no ICMS, eu mostrei para vocês que ele é um imposto mais recorrente, né, na compra e venda de mercadoria, e nós vimos que ele nos dá o direito, muitas das vezes, né, e aqui, entendo, a gente está falando de uma empresa de lucro presumido, tá? O Simples Nacional, ele já abarca o ICMS, portanto, não há necessidade de aproveitamento de crédito e todo esse trabalho. Ele é realmente mais simples nesse sentido, desde que respeitado o limite de faturamento lá de 3 milhões e 600 mil até essa data que a gente está conversando. Se a empresa ultrapassa isso, ela apura o ICMS à parte, daí sim ela aplica essa regra que nós vimos, que nós estudamos. Então, operação de compra e venda, a gente vai ter o ICMS a recuperar e o ICMS a pagar. No valor da operação vezes a alíquota, a gente tem o ICMS a recuperar, então. Na venda, a mesma circunstância, diminui um pelo outro, a gente identifica o valor a ser pago do imposto. Falei para vocês também do INSS e do FGTS. O INSS a gente abordou especificamente o INSS do empregado, né, que é aquele que é retido, recolhido do colaborador e pago em nome dele, e o FGTS que é pago pela empresa. Então eu quero que vocês gravem bem aí, lembrem quem paga o quê, né? Então tomem sempre esse cuidado ao observar aí as características e as circunstâncias. A metodologia de cálculo dos dois já não é mais a mesma. A gente viu que o INSS ele tem essa metodologia mais parecida com o imposto de renda, né, retido na fonte, por conta justamente do ajuste lá tributário que nós tivemos em 2018, 2019, em diante, o INSS ele passou a ter uma alíquota progressiva. Já o FGTS manteve-se na alíquota fixa de 8%, com a exceção, né, que eu já citei para vocês, que é o caso do trabalhador menor aprendiz, como nós falamos. Né? Naquela condição, existe a possibilidade de um recolhimento menor, com uma alíquota menor. No caso do INSS, a gente precisa sempre olhar a tabela, identificar e fazer toda aquela metodologia. E como já tem aula específica, para não ficar repetindo muito, eu demonstrei para vocês com mais calma lá vários exemplos para a gente entender como é que funciona. Depois, nós falamos na aula passada sobre o fluxo de caixa, né, que eu comentei com vocês aí, que junto com o balanço, com a DRE, o fluxo de caixa vai ser justamente outra demonstração que vai nos ajudar a entender um pouco mais o que é que esta empresa está construindo no seu sentido patrimonial, econômico e também de caixa. Então, é importante que vocês estudem, conheçam as normas, tenham aí, na medida do possível, né, um pouco do conhecimento da legislação também, para saber justamente ler e interpretar essa informação. Né? Senão, a informação contábil ela não vai ser útil, de fato, para a tomada de decisão. Então, lembrando aí, no caso da DFC, a gente viu atividade operacional de investimento e financiamento. No caso das outras demonstrações, que eu comentei com vocês lá no início, o balanço e a DRE, do balanço a gente tem que ter o quê? Uma noção sempre do ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, junto com o patrimônio líquido. No caso da DRE, receita menos despesa. Isto é o fundamental. As demais nomenclaturas, as demais características e circunstâncias, é importante que vocês, ao longo do tempo, vão se aproximando, conhecendo, aprofundando esse conhecimento. Mas o mínimo que se espera de um administrador é o domínio da leitura, né, do por onde começar a ler um balanço, por onde começar a ler uma DRE, né, entendendo ali que estão explicadas as informações que a própria entidade já executou, por exemplo, no mês passado, no ano passado, enfim. Aquelas informações contábeis vão te ajudar a fazer, inclusive, projeções, leituras para o futuro,
para entender mais ou menos, de acordo com a experiência passada, quais objetivos estão sendo alcançados, quais análises são mais adequadas, enfim. A gente vai continuar praticando, tá, o balanço e a DRE, inclusive aplicando o conceito de análise, relatórios, interpretação, que é muito mais o trabalho do contador consultor quando ele apresenta isso para vocês. Só que o fundamental mesmo é que o administrador ele seja capaz, né, de ler aquela informação, de tomar uma decisão interpretando aqueles fatos que aconteceram. Tá? Então, pratiquem mais uma vez aquele exercício, vejam lá as regrinhas, o passo a passo, enfim, todo esse cuidado. Vocês viram que é um processo bem dinâmico, né? Ele requer muita atenção, então é preciso tomar certos cuidados, fazer uma leitura adequada, né? Uma interpretação adequada das ocorrências, das circunstâncias, a fim de que seja registrado e evidenciado de forma contábil corretamente. E para fechar o raciocínio, né, no caso, voltando aí, a atividade das demonstrações dos fluxos de caixa, a gente tem o operacional, o investimento e o financiamento, separando por categoria, e cada uma das categorias representa uma coisa, né? Então, na aula específica também, a aula passada, eu comentei para vocês, a atividade geradora de caixa operacional é a compra e venda de mercadoria. Né? Tudo aquilo que não é investimento e financiamento normalmente se encaixa justamente na operacional. O investimento é aquele desembolso que a entidade vai fazer ali para aquisição de ativo de longo prazo. Né? Normalmente é o imobilizado, é o veículo, é o imóvel, a sua infraestrutura e maquinários que são utilizados para gerar um fluxo futuro. Né? E o financiamento é quando ela se utiliza de capital de terceiros ou o próprio capital dos sócios para a manutenção do seu negócio. Então, o interessante numa DFC é que a gente olhe as atividades operacionais e veja se ao longo daquele período ela está sendo capaz de gerar caixa. Tá? Então, todos os meses você faz uma DFC. E aí você observa lá as atividades operacionais e percebe. Se aquele saldo da atividade operacional está positivo, quer dizer que ela está recebendo mais do que gastando. E aí isso é um bom sinal, porque não só ela está fazendo mais venda, porque a gente sabe que existe muito essa necessidade do parcelamento, de outras características. Então a ideia ali é justamente analisar se tudo que ela está recebendo, ou melhor, se tudo que ela está gastando, de fato ela também está recebendo dentro do mesmo período. E caso isso não esteja ocorrendo, provavelmente ela vai estar se financiando com capital de terceiros. E qual que é o problema disso? O problema é que, às vezes, se esse valor é muito elevado, a gente vai ter uma dificuldade posterior para pagar aquele financiamento. Né? Não necessariamente o financiamento de banco, mas a atividade de financiamento propriamente dita. E isso vale, inclusive, se a empresa está se financiando com o capital dos sócios. Aí, às vezes, os sócios precisam ficar colocando, injetando mais dinheiro cada vez mais. E não veem o retorno daquilo e não sabem por que ela não está dando retorno. A atividade operacional, a atividade de investimento vão responder essa pergunta. Enfim, quando a gente vai praticando, vai vivenciando e associando essas coisas, né, essas informações contábeis com o que a gente vê no dia a dia, fica mais fácil interpretar e tomar a decisão. O método direto e indireto são formas de execução dela, que eu expliquei para vocês. É muito fácil da gente achar muitos exemplos aí pela internet, então eu acho que não é um conteúdo exclusivo aqui, restrito, né? Muito pelo contrário. E aí vocês vão ver diversos exemplos, diversas estruturas. Mas todas elas vão partir sempre do mesmo molde, né? Que eu falei para vocês de onde que vem, da norma, e também a gente vai ter aí estruturas e relações em relação à legislação 6.404. Então, basicamente, o que eu queria reforçar nessa aula de revisão é que vocês entendessem que a atividade da contabilidade, ela depende muito desse processo interpretatório. Né? Ela vai depender justamente da informação, da natureza da operação da empresa, do objetivo que ela quer alcançar e de tudo aquilo que ela está tentando construir, que a gente vai chamar isso futuramente de patrimônio e situação econômica. Então, é fundamental que o contador e o administrador consigam falar a mesma língua, caminhem lado a lado, caminhem com os mesmos objetivos, compartilhem ideias e visões, né, sobre o negócio, a fim de que possam, de fato, se ajudar. Né? Porque esses números que a gente vê no ativo circulante, no balanço como um todo, na DRE, no fundo, vão representar o trabalho de pessoas, de vidas, né, de uma construção que a gente sabe que é muito demorado para você construir uma coisa boa, mas para perder ela é uma atitude errada. Então, o cuidado e a tomada de decisão depende muito dessa tranquilidade e clareza de saber fazer essa leitura e falar essa língua, que às vezes, de início, pode parecer um pouco estranha, né? Pode parecer um pouco diferente, mas ela, de fato, tem sido utilizada desde os primórdios da humanidade para justamente controlar, né, o patrimônio de uma pequena empresa, de uma empresa multinacional. Então, uma vez que você domina os conceitos básicos, aí você escolhe um caminho, se é o financeiro, se é a gestão, enfim, né, se é a própria contabilidade da consultoria ali, e trabalhar junto com contadores, ou para usufruir melhor da informação contábil que vem para a sua empresa. Enfim, você vai conseguir extrair o melhor
deste trabalho, dessa atividade que é executada no dia a dia por outros profissionais. Né? Então, o nosso papel aqui nessa disciplina é justamente entender para que ela serve e como que a gente pode usufruir desses benefícios que ela poderia trazer. Bacana? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né? Fico à disposição, espero que tenha estado até agora, né, num nível adequado aí de conhecimento, compartilhando com vocês. Fico à disposição. Na próxima unidade, a gente vai falar um pouco mais da análise, o processo, etapa por etapa, e a gente vai ver ainda, então, as demonstrações junto com relatórios, a formação, a construção desses relatórios, a interpretação dos fatos contábeis, para mostrar qual é a situação da entidade e entendermos e fazermos uma leitura mais adequada. Beleza? Obrigado pela atenção, desde já boa prova, né? Eu fico à disposição de vocês aí em eventuais dúvidas, assim que possível já vou postá-la e trago instruções lá também na nossa atividade. Até a próxima, vejo vocês na nossa próxima aula então.